Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Unateia Carreiras, o quadro do nosso podcast que conecta histórias de pessoas que conhecem a Una bem de perto. Então nós estamos aqui com a professora Adriana Matos, a professora que eu já ouvi ali, já sei que é uma pessoa muito querida. Por quê? Porque ela leva os meninos para a prática, aquilo que vai ser o futuro deles. Nós estamos aqui com o Rodrigo Luz, aluno do 7º período de agronomia, que tem uma história muito bacana para contar para a gente, uma transição de carreira. E estamos aqui também com Lucas Martins, aluno nosso aqui da UNA, que já tem 1 ano aí de formado. Ele vai contar para a gente essa transição de aluno para o mercado de trabalho, para agrônomo. Professora, conta um pouquinho para nós da sua história. Bom, eu me formei em Cacilândia. Na verdade, lá desde o início, né? Nasci e fui criada em fazenda. Então, quando eu saí para fazer uma faculdade, o que me vinha na cabeça era ou agronomia ou veterinária, né? E aí o destino dos vestibulares na época me levou para agronomia. E hoje, muita gente que me conhece, né, desde da época do vestibular, pergunta: nossa, e se tivesse sido veterinária? Olha, não sei, mas eu não troco mais agronomia, não. Já é minha carreira de coração. Eu não faria outro curso, né, hoje. E eu me formei em Cacilândia, né, na UEMS. Fiz mestrado lá também, na área de tecnologia de sementes. E vim para Jataí para trabalhar, né, em busca de um trabalho aqui. Comecei a carreira como vendedora em uma revenda aqui da região. E depois virei representante, né, de uma empresa de fertilizantes foliares. E 1 ano depois de representante, em 2019, comecei minha carreira na UNA. Me identifiquei com várias características que a faculdade tem e consegui passar. Eu, como aluna, né, de faculdade, tinha uma ideia e isso eu consegui passar para os meus alunos. Eu que já estava no campo, né, eu via qual que era a minha necessidade como profissional que eu queria que os meus alunos tivessem, né? E aí eu comecei a trazer isso para dentro da instituição. Olha, eu senti essa deficiência na minha formação, eu quero que meus alunos saiam preparados para isso, né? E é o que eu sempre tentei passar para eles, né? A professora querida é porque eu sempre me coloco no lugar dos alunos, né? O que eles vão precisar no futuro, o que eles precisam estar preparados para quais tipos de problemas, né? E foi uma das coisas que eu consegui colocar em prática aqui na unidade. E conta pra gente aqui. Vou contar um pouco, né, sobre a minha história. O contato com o agro foi desde criança. E foi algo que eu sempre quis. Eu decidi, falei, vai ser isso. Aí teve muita transição na minha criação de criança até adolescente. Eu fui para o Pará, de lá eu terminei o ensino médio e vim para cá. E aqui eu tinha que em Jataí eu já custeava, tinha minha vida já de rapaz. E estava vendo uma opção. Eu consegui passar em agronomia em Anápolis, na Federal de lá, só que tinha um custo, né? O curso era integral, então não era o meu cenário ideal. Eu tô vendo você contar aqui e é um perfil, né, dos nossos alunos aqui de Jataí. Nossos cursos são noturnos, né? Então nós temos esse perfil de aluno que precisa trabalhar para se manter, né? Que não pode se dar o luxo de parar a vida para estudar. Aí quando eu vim do Pará para cá, eu comecei a trabalhar aqui, organizei minha moradia e me ingressei no curso. Aí eu comecei a pagar integral, só que não estava interessante. Eu fui buscando meio, até tranquei um semestre. Aí eu vi que tinha oportunidade aqui com o Pra Valer, que foi onde eu consegui concluir o curso, né? Um curso muito completo, com professores muito qualificados. Aqui está um exemplo, uma professora maravilhosa, que ela sempre buscou abrir os caminhos para a gente, sabe? Quem prestou atenção, quem teve cuidado, quem
tipo assim, pesquisou, quem cuidou, lembra dela a todo instante no campo, né? É uma professora inesquecível. E a transição aqui, como eu sempre tive que me manter, foi um pouco difícil, que eu não busquei algo na área desde, tipo assim, comecei o curso, vou me ingressar no mercado. Eu não consegui. Eu era limitado porque um aluno que começou agora, ele tinha que se predispor a ganhar um pouco menos, ou às vezes até sem remuneração, pela experiência, né? Então, na minha realidade, não era o momento. E então eu fui deixando, fui deixando. Quando deu no período do estágio obrigatório, que eu falei, opa, peraí, agora é a hora, né? E aí eu comecei a fazer entrevista e alguns chamavam, outros já não era o perfil, eu comecei a ficar preocupado. Aí surgiu uma vaga na Terram, como auxiliar de frotas. Aí, rapaz, eu tinha me inscrevido. Mas aí depois eles me chamaram e eu falei, rapaz, eles me apresentaram a vaga, né? Era para cuidar da frota. Eu falei, não é meu cenário, eu quero algo relacionado. Aí teve outra oportunidade, que foi um estágio no setor de fitotecnia, administrativo. Eu fiz, só que lá eu fui bem sincero. Falei, ó, eu sou um cara que já sou casado, eu tenho minha família aqui já, tenho minhas despesas. O salário para mim não é ideal, mas eu estou precisando muito de um estágio, porque eu preciso formar. Aí o pessoal olhou, conversou comigo, eu fiz uma prova interna lá, a supervisora me tratou super bem. Aí tá, me deram um feedback. Lucas, não deu certo aqui para você. Moça, eu fiquei chateado demais. Falei, nossa, tá difícil, né, as coisas. Passou 3 dias, ela me indicou para outra pessoa, porque gostou do perfil, sabe? Me indicou para outra pessoa e eu entrei já no cadastro. Aí lá eu comecei minha carreira. Lá eu consegui equivalência para o estágio obrigatório, me formei e continuei lá. Após esse período lá, a empresa ofertou uma. Não ofertou, a empresa. Surgiu uma oportunidade na empresa de um trainee. Lá chama Talentos em Campo, que é o quê? É você aprender as tomadas de decisões, os times, tudo sobre a cultura. Soja e milho, que é o forte aqui da nossa região. E eu me inscrevi. Rapaz, e fiquei assim, será que vai dar certo? E eu até esqueci. Aí com um pouco eu tô olhando o celular, a gente tem um celular corporativo e abri um grupo lá, a gente já conseguiu entrar, né? Só tava quem conseguiu passar pela seleção. Eu fiquei bastante satisfeito. Foi lá que eu tive um contato que me trouxe a lembrança da professora. Que a gente sortou o plantio, começou a ver as coisas. Comecei a lembrar das pragas, lembrar da. Aí a soja já estava no estágio mais no reprodutivo, já a gente começa a ver as reboleiras, que é o que ela frisava muito, os nematóides. Então, tudo que, tipo assim, foi apresentado aqui, a gente vai assimilando na frente. E é um período que você sai da faculdade, essa transição, você tem que estudar bastante ainda. Você continua estudando. A graduação, ela abre os caminhos, mas você tem que focar e continuar estudando. E com professores desse padrão, seu caminho já fica mais fácil. Você já sabe o atalho do que você precisa estudar. Olha, você sabe que a sua fala me deixou emocionado, porque eu olhei na Adriana ali, ela ficou emocionada Deixa eu respirar. também. Porque a gente, como professor, o que a gente busca é a transformação daquele aluno, daquele menino. Eu chamo meus alunos de meninos. E quando a gente vê que nós conseguimos plantar uma coisa boa ali dentro dele, que ele levou e que ele, né, que foi muito importante para o desenvolvimento profissional dele, a gente fica emocionado, né? Como você se emocionou ali agora, eu olhei o olhinho dela. É os filhos da gente, né? É bom ver eles crescendo. A gente torce. E você, Rodrigo? Conta pra nós, eu te conheço de outras paradas, outros carnavais, né? Eu até levei um susto, você tá fazendo agronomia? Tem base, Vinícius? Pois é, Vinícius, meu primeiro emprego, eu tinha 13 para 14 anos de idade, operava
no cinema, operava aquela máquina de cinema. E sempre me identifiquei com isso aqui, com jornalismo, tudo mais. Eu trabalhei já na TV Cultura, na Record, e gostava muito, né? Só que a gente vai chegando a um certo ponto da vida da gente, que a gente vai amadurecendo e vai dando valores em outras coisas, né? Em outras opções de vida e tudo mais. E eu tive o meu primeiro contato com o agro, foi numa multinacional aqui de Jataí, na Cargill, que eu pude entender mais ou menos o que era o universo do agro, né? E me apaixonei, adorei, achei coisa assim, falei, meu Deus, aí essa energia, né, de você estar vivendo ali o grão e tudo mais, vendo aquele movimento, saber que você está alimentando, né, milhões de pessoas através daquilo. E meu pai um dia virou para mim, cara, por que você não faz agronomia então? Foi quando eu vim para a UNA, né? Essa janela de você poder estudar à noite, ter o seu sustento de dia é maravilhosa. E eu considero assim, a UNA me abriu uma porta maravilhosa que é na empresa que eu estou hoje, na Terram, né? Que eu considero uma empresa assim, é difícil de falar, porque é só quem tá na Terram, vive a Terram, sabe o que é a empresa que nós trabalhamos hoje, que é a Terram. Que é uma empresa que, até o nome dela, né? O agroconhecimento, ela vende o conhecimento. Então é algo assim que me apaixonei. E o que o Lucas falou é uma grande verdade. É impossível você esquecer das aulas da professora Adriana. Eu lembro a gente numa aula prática que teve, ela... Terminamos, ela pegou uma cana, nós chupando cana, aí uma aluna veio, falou, professor, olha só, é verdade, olha, ele finge de morto, que é o esfenófilos, ele finge de morto, olha aqui, igual você falou na aula, eu não acreditei. Então, assim, as experiências que a gente tem, né, que ela proporciona pra gente nessas aulas em campo, que realmente é diferenciado. É o que a gente falou, né, Adriana? É a professora. A nossa formação não foi só a formação para professor. Nós somos profissionais que viramos professores, nos apaixonamos pela docência, né? E a docência é uma coisa maravilhosa. Com certeza. E é bom a gente ter esse contato com a docência e com o profissional de campo, né? Que a gente consegue linkar várias coisas. Esses dias mesmo eu estava falando, tem muita gente que me conhece, a Adriana professora, aí a Adriana representante, a Adriana mãe da Laura e do Antônio. Então, assim, eu tenho várias identidades e a gente consegue juntar uma coisa com a outra. Por exemplo, eu conheço vários produtores aqui da região que são onde eu levo os alunos. Eu sei que tem clientes meus da representação que eu consigo levar os alunos para ver, por exemplo, um algodão. Só tem um cliente, só tem um produtor aqui em Jataí que planta algodão. Ele abre as portas da fazenda para a gente fazer aula prática lá na fazenda dele todo semestre, né? Falar o nome daqui, o Volmir Magione, parceiro nosso, tem anos que a gente visita a propriedade dele. Outro cliente que é um amigão nosso da faculdade também, o Júlio Priori, pessoal lá da Priori Sementes. Todo semestre eu tô lá, Júlio, e aí, o que você vai plantar? Semestre que vem a gente tem tal C, né? E é interessante isso porque a gente leva eles na realidade. Não é um campo experimental que eles estão vendo. É a realidade do campo. É a realidade do produtor, né? Até quando a gente foi numa área lá do Júlio, a gente está com problema de pé de galinha no meio do arroz, né? Então, tudo isso a gente vai vivenciando a realidade do produtor. Não é uma ficção que a gente está montando ali, né? É uma realidade. Isso é bom porque a gente vê lá na prática, por exemplo, se a gente montasse um experimento, a gente não ia ter esfenófilo na cana. Certeza. Lá no meio do canavial, lá tem. Teu trabalho nós achou. Tem, mas acha. Porque na sala de aula eles aprenderam onde eles devem procurar. Com certeza. Chegou lá, eles acharam.
certeza. né? Então, a gente consegue linkar isso muito bem. E é uma filosofia da nossa faculdade, né? Isso. A UNA procura sempre empresas parceiras, né? Empresas que possam dar oportunidades aos nossos meninos, né? Eles têm a oportunidade de desenvolver, de aprender e seguir profissionalmente, né? Como a Terran é uma empresa parceira aqui da faculdade, né? Você já trouxe outras agricultores, é verdade. E isso é interessante porque, assim, eu senti muita dificuldade quando eu formei, porque eu não tive acesso a essas empresas, a essas fazendas, né? Então, quando a gente leva, eu sempre falo, olha, aqui está o gerente, está o agrônomo, entre em contato, pode acessar eles, né? Porque é uma porta de entrada para o mercado, né? A Terran tem vários funcionários que são ex-alunos nossos, né? Tem várias empresas que eu visito aqui que me falam super bem dos nossos alunos, né? Então, isso é interessante, trazer as empresas para conhecer os nossos alunos e depois se encantarem com eles, né? Uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, meus meninos, é a importância de um estágio, né? Chega um momento, claro, como eu falei, é um perfil dos nossos meninos aqui, né? Quase todos precisam trabalhar para se manter, têm uma vida, né? Mas chega um momento que você tem que estar organizado para você dar um passinho para trás, para você entrar, Depois ir para frente. né? Entrar naquele campo da experiência, né? Conta para mim como é que foi. Primeiro momento, o que acontece? O universitário está saindo aqui da graduação, ele pensa assim, vou conquistar o mundo, né? Vou desbravar o mundo, vou ganhar bem, vou ser bem sucedido. E você vai trabalhar para você construir aquela profissão. Um exemplo mesmo, eu trabalhava na área de marcenaria. Então vamos supor que eu já tinha chegado num nível ali. Você se frustra com o quê? Vamos supor, a receita, o salário. Você se frustra com o salário, que você vai começar ali, né? Mas você está trabalhando. O que acontece? Que é um diferencial. Você participar de estágio, tiver alguma oportunidade assim técnica, cara, se você tiver oportunidade, faça. Porque você já vai lapidando o perfil ali junto com a graduação. Porque quando você já forma, você já vai ser um profissional com uma base técnica mais sólida. Você vai ser mais agressivo no mercado, você vai ter um diferencial no mercado. Porque eu falo por mim, eu me arrependo bastante, mas era o meu cenário, né? Era o meu cenário, era isso aqui, eu já tinha casa, já tinha família, mas eu tô trabalhando, construindo esse perfil. E eu tô vendo que se eu tivesse feito isso antes, hoje eu estaria melhor. Mas é algo a se construir. E a primeira coisa também, que quando o cara sai da faculdade, ele é ter humildade. Humildade, ter propósito, ele entender. Um exemplo, a Terran, eu dei uma analisada na Terran. O que a Terran faz? Ela é uma consultoria em solos. E ela tem um outro setor de fitotecnia, que são o quê? Ela vende um serviço de tomada de decisões que é essencial para o cara produzir bem e gastando pouco. E lá tem profissionais com uma base técnica muito grande. E foi onde eu estudei e falei, eu quero ir para a parte de fitotecnia e eu quero chegar até ser consultor. Eu comecei, estou trabalhando, né? Estou construindo ali e tem que ter o propósito, né? Assim como eu estou te dizendo, a humildade, o propósito e pulso firme. Você não pode desistir. Como você está entrando, no meu caso, que eu estou entrando agora com pouca experiência, a dedicação é dobrada. Você tem que dedicar mesmo, pegar firme para você se destacar no meio dos demais. Esse é o diferencial que eu entendo que o cara tem que pegar firme quando sai. E o que você fala pra gente? É interessante isso que o Lucas falou. Como a faculdade, às vezes, é isso que eu tento explicar, às vezes, para pessoas que estão iniciando o curso. A faculdade, ela te dá a chave, ela te abre a porta, né? Igual, por exemplo, eu estava até comentando com o Lucas aqui, antes da gente começar a gravar,
a gente está numa empresa hoje que é do nível nacional, trabalhamos com, posso falar, os melhores da área. Porque a gente para ali hoje 5 minutos de conversa que a gente tem com um consultor da Terram, cara, é um conhecimento que você fala, meu Deus, fora do normal. Aí você agrega com conhecimento de bons professores, eu acho assim, tem tudo para a gente crescer na área. Às vezes o que eu vejo muito desse pessoal mais novo é que acha que vai, formei, eu já vou andar de carrão, eu já vou... Não, a realidade é bem diferente. Você tem muito ainda o que aprender, você tem muito ainda o que conhecer. Às vezes, muita gente sai andando de carrão. Mas por quê? Porque ele teve a oportunidade de fazer esse estágio, fazer aquele network durante toda a faculdade. Mas, igual a gente comentou, não é a realidade de todo mundo. Isso. Eu falo que nem cada um sabe das dores que tem. Com certeza. Né? Nossos alunos, igual você comentou, eu digo 90% dos nossos alunos trabalham durante o dia para pagar a faculdade e estudar à noite. Né? Eu falo isso também, meu marido formou aqui, né? Então ele passava por isso. A gente já tinha uma filha, a gente tem casa, tem tudo ali. Só que ele sempre trabalhou na área, que ele já veio da fazenda e aí ele entrou já na área. Então sempre os alunos vão estar ali. Quem sai mais avançado, mais com um degrauzinho a mais, é aquele que já está na área, já está trabalhando na área, né? Teve a oportunidade de começar lá com o pezinho mais para trás, né? Mas permaneceu na área por mais tempo, né? Tem muitos alunos nossos que é companheiro de serviço, né? Às vezes fez um técnico, às vezes está trabalhando de assistente de alguma empresa, já por algum tempo, né? Então, tem essas questões. Mas e tem uma infinidade de alunos também que não trabalham na área, né? Aí tem essa dificuldade depois lá no final, né? Às vezes se frustra com O caminho é mais árduo. Às vezes se frustra com o salário lá no início da carreira depois, mas isso daí, igual você falou, é construção, é você construindo o seu lado profissional na área. Exatamente. Porque é uma coisa que o que eu quis dizer foi exatamente isso, Adriana, aquele impacto, né, de às vezes formar, susto, né? Nossa, mas peraí, não é isso que eu pensava. Mas eu acho assim, é questão de tempo, você se preparar, você ir se adaptando, né? E com o tempo pode ter certeza que vem. Porque sim. a área do agro, ela é muito dinâmica, muito Tem aberta. lugar para todo mundo. Cara, quando forma, né, ele, tipo assim, agora eu vou desbravar o mundo. E não é assim. No meu caso mesmo, você toma pancada, cara. Você olha assim, nossa, mas, cara, eu tô trabalhando, pegando firme aqui para me informar e eu já tomo uma dessa, mas aí a hora que você põe os pés no chão e fala, não, pera aí que eu tenho que pegar firme e vou construir, vai lapidando. É uma área muito, muito boa. Todo começo é difícil, né? Faz parte, se a gente não construir uma boa base, né? O nosso caminho fica mais difícil, né? E é o que a gente procura proporcionar, que a UNA procura proporcionar para os alunos, né? Nós temos aí o CES, o C dual, né? O que é o C dual? É o C que tira o aluno da sala de aula e vai colocar dentro da realidade de uma empresa, dentro da realidade de um campo, né? Dentro da realidade de um estágio na prefeitura, que é o que levar os meninos para a vida, né? Então a gente procura trabalhar muito com esse objetivo. Conta um pouquinho para mim, eu fiquei curioso, conta um pouquinho para mim das suas UCs, do seu trabalho. Né? Para quem tá vendo a gente aí, tá ouvindo a gente aí, e às vezes tem essa curiosidade, mas o que um agrônomo faz? Conta pra gente. Ele começou a falar sobre fitotecnia e eu fiquei interessado ali. Fala um pouquinho pra gente sobre o que o agrônomo faz, né? Fala um pouquinho sobre a fitotecnia também. Conta pra gente aí. Olha, a agronomia eu falo que tem vaga para todo mundo porque ela tem várias áreas, né?
sempre no início das minhas aulas, eu gosto de passar para eles a introdução, né? O que é a agronomia? Ela tem a área da entomologia, que trabalha os insetos, pragas e insetos benéficos. Ela tem a fitopatologia, que são as patologias, as doenças que acometem as plantas. E também os organismos benéficos, né? Que são fungos que controlam outros fungos, ou bactérias que são benéficas. E tem várias áreas. E a fitotecnia, ela é justamente uma área que abrange praticamente tudo, né? Porque ela vai abranger, por exemplo, a tecnologia durante toda aquela cultura. Por exemplo, soja. Vamos pegar um exemplo como a soja. O que o fitotecnista vai fazer? Ele vai dizer qual que é a melhor cultivar para aquela região, né? Ah, tem uma cultivar X. Onde que eu preciso plantar ela? Onde que eu posso cultivar ela? Quantos dias ela vai durar todo o ciclo? Quantas aplicações de fungicida eu tenho que fazer? Tudo isso são decisões do fitotecnista. Ele vai dar essas características daquela cultivar. Então, o que o fitotecnista faz? Ele vai ajudar o produtor a tomar as melhores decisões de manejo para a lavoura. Junto com isso, ele vai englobar custo e benefício das decisões. Olha, se você fizer essa aplicação a mais de fungicida, ela vai te retornar isso aqui lá no final. Às vezes o produtor está pensando só no custo, mas ele não raciocina no benefício. Aí o fitotecnista, se você deixar de fazer aquela última aplicação, a doença vai entrar lá no finalzinho e vai te tomar tanto de produtividade. Com essa aplicação, você vai gastar isso, que não é nem metade do que ela vai te dar em retorno. Então, são essas decisões que o fitotecnista ajuda, né? Isso é um exemplo, né? Vários manejos tem aí, uso de biológicos, qual o momento correto do uso dos biológicos, qual o momento correto do uso do produto do defensivo agrícola, né? Então, são decisões de grande importância que deve ser tomada ao longo do cultivo da cultura. E dentro dessa área, né, as UCs que eu ministro aqui, é a tecnologia de sementes, que é o final e o início da cultura, né? Porque a gente tem a produção de semente, que lá no finalzinho, essa semente vai virar uma semente mesmo, que vai gerar outras plantas, ou ela vai virar grão, né? Quais são as características que eu defino, o que é grão, o que é semente, né? A entomologia, que é de grande importância também durante as tomadas das decisões do fitotecnista, né? Então, qual o tipo de inseto que tem na área, né? É inseto de estágio mais avançado, está no início do desenvolvimento, né? Se está no início, eu uso um tipo de produto, se tem um tamanho maior, está em um íster mais avançado, eu uso outro tipo de produto. Ou se está no início, eu posso usar uma opção de um biológico, né? Então, são várias características. Ah, é uma espodóptera. Ela é mais fácil de controlar. Ah, é uma helicoverpa. Essa é mais difícil. Então, eu preciso identificar o que é uma helicoverpa, o que é uma espodóptera, para mim saber que jeito que eu vou controlar. Da mesma forma, a outra UC, que é de fitopatologia, né? Isso é uma mancha alvo ou é uma cercóspora na soja? Mas essa mancha que eu estou vendo agora, ela não entrou agora, ela entrou lá no início da cultura. Então, eu fiz o meu fungicida lá no início de forma incorreta, né? Então, tem que controlar ela antes de eu ver. Entrar sempre no preventivo. E saber identificar e diferenciar as doenças, né? Porque dependendo do tipo de doença, ela é mais agressiva, ela vai tomar a planta mais rápido, uma ferrugem, o desenvolvimento dela é muito rápido, né? Então tem que tomar muito cuidado. Uma outra é a cercóspora, ela entra mais no final, mas a inoculação acontece lá no início do ciclo.
Então, eles têm que entender isso. Eles têm que saber diferenciar essas doenças. Porque cada uma a gente controla de uma forma, num estágio do desenvolvimento da cultura. Olha só, a gente como leigo não entende, né? É a tecnologia que vem ali no nosso prato de comida, né? Isso aí. Né? E outra coisa que eu falo sempre com eles, na fitopatologia a gente tem vários organismos, né? A gente tem aí fungos, vírus, bactérias, molicutes, nematóides, que dá reboleira, né? Então, cada um tem um jeito de controlar, né? Por exemplo, o vírus, eu não controlo o vírus porque ele não tem controle. O vírus, uma vez entrou na planta, ele não tem como tirar. Então, eu controlo o vetor, que é um inseto. Aí eu já entro na entomologia, que é um inseto vetor. Então, eu sempre falo, é bom dar essas duas no senso, porque eu sempre ligo com eles. Lembra, aquela doença é causada por aquele inseto, né? Então, a gente controla o inseto. A gente sempre consegue linkar uma OC com a outra. E isso é muito interessante depois. Ó, te ouvindo falar aqui, né, com tanta paixão, eu consigo entender porque os meninos são tão gratos e tão apaixonados pela professora Adriana, né? Ela é. Pela a forma que ela fala. Até eu tive vontade de fazer agronomia, até parece que... Vamos falar sobre planos de futuro, Rodrigo. Você que vai daqui 3 semestres, você... Meu plano é formar, né? Se Deus quiser. Tentar fazer o máximo, né, de especialização, tudo, para estar integrando o mercado. Se Deus quiser, espero continuar na empresa que eu estou hoje, que é uma empresa que eu sou encantado por ela. E é isso. E você, Lucas, aí você tá o primeiro ano de formado, né? Você ainda tem todo... Eu sou assistente, eu estou querendo migrar para o setor de fitotecnia da empresa, como assistente também, e eu pretendo ser consultor, trabalhar uma base técnica boa, sabe? Mais sólida, continuar na minha caminhada aí. E quem sabe um dia até comercial, trabalhar o perfil também, tem muito trabalho duro a fazer, mas é isso. E você, Adriana, como nossa professora, quais os seus planos? Ver esses meninos formando logo. É bom ver eles formando. Eu vejo muito eles no dia a dia, né? Eu vejo bastante alunos nossos aqui, e isso é muito gratificante, né? A gente tem vários projetos a serem desenvolvidos aqui. Até estava comentando com a Gisele, a gente está com planos de fazer um projeto de consultoria, né, para pequenos produtores que não têm condição de pagar uma consultoria particular, a gente disponibilizar nossos alunos já que estão já nos semestres finais aí, que já tenham feito as UCs básicas, né, e a gente montar um projeto. Então, em conversa ainda com a Gisele aí, vamos ver se sai um projeto de consultoria da UNA com os nossos alunos, para já porem eles para ir trabalhando também. Os projetos da faculdade, a gente vem participando de reuniões, é sempre isso, buscar levar os nossos alunos para a prática, desenvolver cada vez mais os Cs duais, projetos de extensão, né? Para que vocês tenham contato ali com a realidade da profissão do dia a dia, né? Isso. E não sei porque que eu achei que você é Luiz, gente, pro Lucas, né? Para quem tá se formando, né? Nós estamos aí com um projeto também de fazer cursos de pós-graduação, né? Trazer os nossos alunos de volta, né? De volta. E continuar ali nessa formação. E isso é muito importante, porque a gente sempre participa de palestras, sempre está se capacitando. Todo dia não, mas todo ano sai um produto novo, todo ano sai uma resistência de lagarta nova, né? Então, todo ano, igual eles falaram, né? A gente termina a faculdade, mas continua estudando. Eu, para dar aula, continuo estudando,
Porque todo semestre muda alguma coisa, né? Aparece um produto novo, eu tenho que estar atualizado, principalmente para ajudar o produtor. Ah, esse produto aqui vai ser melhor do que esse que você usou ano passado, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo cursos, né? Então, nunca para de estudar, nunca para. Meninos, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que foi, para mim, foi enriquecedor. Eu confesso que eu sabia muito pouco sobre a profissão de vocês, né? Ver a agronomia pelos olhos da Adriana, pelos olhos do Lucas e pelos olhos do Rodrigo. Do Rodrigo foi uma surpresa. Mas além dessa surpresa, foi encantador. Bom, E, para finalizar, vou deixar vocês aí deixarem a mensagem final aí para as pessoas que estão lá pensando em fazer agronomia. O que vocês teriam para dizer para eles? É uma ótima área, pega firme, estuda, agarra as oportunidades que vão surgir durante a graduação. Muito importante focar. E é uma área maravilhosa. Tem campo para muitas áreas, né? Muitas áreas. É uma opção muito boa hoje no mercado. Mais da nossa região. o agro está em tudo, né, Vinícius? Você como odontólogo, né? O algodão que está lá Fundamental para o meu trabalho. fundamental para o seu trabalho, é um trabalho árduo para ele chegar lá no seu consultório, né? Pragas que tem que ter o controle, tipo bico do algodoeiro, lagarta da maçã, entre outras, Bem, né? Até chegar naquele algodão que você vai usar no seu consultório. Então, o que eu quero dizer, pessoal, o agro está em tudo. Então, eu considero a agronomia a profissão do futuro. Do presente e do futuro, porque ele está relacionado a tudo, não tem como. Desde o que você veste, ao que você come, ao que você trabalha, né? E é interessante essa oportunidade que a UNA dá, né? Da gente ter oportunidade de estudar, de trabalhar de dia para estudar à noite. E acho assim, conheça. Não vai às vezes muito pelo que falam do agro, que eu costumo falar que quem critica o agro é quem não conhece o agro. Entendeu? Quem não estuda, quem não sabe o que é o agro. Então, conheçam o agro, que acho que com certeza é um universo que não tem como não se apaixonar. Eu jornalismo, agronomia, e tô apaixonado pelo curso. Apaixonado pelo curso. isso aí é uma profissão encantadora. E um dia me perguntaram por que eu gostei de fazer agronomia, por que eu escolhi. Eu falei, gente, eu queria uma coisa para ajudar em alguma coisa que seja lucrativo, que a gente não trabalhe de graça, né? Acho que ninguém faz uma faculdade para trabalhar de graça. Mas assim, é uma profissão encantadora. Todo dia é uma coisa diferente no campo. Todo dia você tem novidade. E todo dia você vê saindo alimento pro mundo, né? Soja, hoje tem soja em tudo quanto é coisa. Já fui comprar um ferro, vitamina para os meus filhos, tinha lá. Tem soja lá no meio. No Tem tênis, leite. tênis pé, no talco. Você vai ali atrás, está lá, Zé Amês, é o milho. Então, o tênis pé é um amido de milho. Amido de milho. É um amido de milho. Entendeu? Então, assim, gente, é igual o Rodrigo falou, critica o agro quem não conhece. Então, vem conhecer, né? Vem conhecer, vem se apaixonar igual a gente. Porque é uma área muito boa, muito encantadora. E quem conhece não vai se decepcionar, tenho certeza. Nós estamos vendo aí, estamos aqui com 3 profissionais, né? Um futuro profissional, que já trabalha na área, né? Já. 3 profissionais do agro, né? Trazendo para a gente a visão de quem está lá dentro, né? A importância da mãe terra na nossa vida, né? O quanto impacta na nossa sociedade, né? E como o Rodrigo falou, é a profissão do futuro, porque a terra tem que ser muito bem cuidada, muito bem estudada, para que ela possa ela possa nos retornar, né?
com toda com todo esse amor, vamos dizer assim. Sim, Isso mesmo. Meninos, muito obrigado obrigado. Nossa, pela presença. Desejo aqui sucesso para vocês. Vamos ver se o ano que vem você vem contar para a gente aí a sua evolução, né? Se Deus quiser. Seu foco. O Rodrigo logo tá aí no mercado, tá se Deus formando. quiser. E a Adriana vai fazer muita coisa boa com a gente aqui na Com UNA. certeza. Vai formar mais uns 200 ainda, né, professor? Já foram 12 turmas que passaram por mim. Participar 12, da pós tá da desde o Adriana. início. 6 anos. Vamos Não, guardar tô a desde o pós início. dela. Abriu Ixi, aqui aí é um- início de 2018. Eu entrei no meio de 2019. Em 6 anos. Tá aí, gente. Com a gente aí, já acompanhando, né, a construção Com desse certeza, acompanhei muita coisa aqui. curso que é muito importante para a gente aqui da unidade, né? Todos os nossos cursos aqui têm um cuidado, né, grande para que possa sempre ter excelência, né? E a agronomia, pela característica da nossa região, da nossa cidade, né, que valoriza e que precisa muito desse profissional, ela tem um cuidado especial. Com certeza. E quem tá pensando em fazer, só aqui que vocês vão ver a aula da professora Adriana, viu? Com certeza. As aulas de campo. Gente, muito obrigado Obrigado. Obrigado. e até breve.